A Deus, irmãos dos louvores aqui, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, viu, por esse tempo. Tempo de inspiração. Irmãos, quero trazer aqui em primeiro lugar o abraço do nosso pastor, que não está aqui nesse momento. A gente sabe que o pastor ele foi passar uma semana de descanso e ele tinha planejado voltar, mas ele se sentiu fisicamente bastante cansado nesses últimos dias. E aí ele acabou decidindo e entendeu que era melhor ele não subir e descer, porque senão ia ficar mais exausto ainda. E nós recomendamos a ele descansar mesmo, porque às vezes o espírito está voando, mas o corpo nem sempre está correspondendo. Então, o descanso ele faz parte, né, irmãos? Para a glória do Pai. Mas o pastor pediu para a gente deixar um abraço para toda a igreja, mandou dizer que ele ama cada um de vocês, cada um de nós, e já já ele estará aqui conosco. Se os irmãos puderem colocar um pouquinho de retorno aqui no púlpito, só um pouquinho, para eu não gritar tanto aqui e atrapalhar os irmãos. Irmãos, no último domingo, a gente falou um pouquinho sobre desenvolvendo os talentos para viver o melhor ano da nossa vida. Na terça, a gente continuou no ID, e hoje a gente vai finalizar esse assunto. Então, no último domingo, irmãos, nós falamos ali sobre as premissas, os princípios, as premissas da nossa vida, que é em primeiro lugar, o reino de Deus, e o temor do Senhor, como a base, como o princípio de toda sabedoria e de todo conhecimento. E na terça e no domingo ainda nós falamos sobre excelência, nós falamos sobre proatividade, nós falamos sobre lealdade, nós falamos sobre esforço. E hoje, irmãos, a gente vai finalizar com mais 3 princípios, que é o princípio que, na verdade, nós vamos só explanar aquilo que o Senhor já está falando aqui no nosso meio, que o Senhor já falou através do pastor Danilo. Enquanto ele orava aqui, eu gravava as palavras, ele falava sobre unidade, ele falava sobre relacionamento, e é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã, irmãos. Vamos falar um pouquinho mais sobre unidade, sobre relacionamento. Mas antes de eu entrar propriamente nos princípios, passou pelo meu coração, enquanto eu estava ali, que às vezes a gente fala, mas será que essas coisas não são grandes demais para mim? Será que quando o Ismael traz aqui referência de Daniel, de Salomão, de Davi, será que não é muito grande para mim? Será que Deus tem um plano? Será que Deus tem uma grande obra? Os irmãos podem se questionar, alguém pode se perguntar, ou talvez pode se identificar. Será que Deus tem uma grande obra para uma mãe solteira, que está lutando sozinha para criar os seus filhos? Será que Deus ainda poderia cumprir um grande plano nessa realidade? Será que Deus ainda tem um grande plano para cumprir na vida de uma viúva que está lutando para se sustentar? Que talvez está sem tanta ajuda, está sem tanto recurso? Será que essa palavra ainda cabe para essa pessoa? Essa viúva, irmãos, que está lutando para se sustentar, Deus tinha uma grande obra na vida dela e ela se chama Noemi. E Deus usou Noemi para se tornar a avó do rei Davi, através da vida de Esther. Deus pegou um homem renegado, com um passado todo enrolado, que andava com pessoas levianas, chamadas Jefité, e através dele, Deus deu livramento para o povo de Israel. O nosso Deus, irmãos, ele é especialista em pegar pessoas improváveis, e mais do que improváveis, pegar pessoas que tinham um passado questionável, um passado distante, um passado pecador, como a própria Raabe, e transformar a história dessas pessoas. Então, tudo que nós temos falado, irmãos, porque a palavra de Deus e as promessas do Pai são válidas para cada um de nós. Todos nós temos poder e autoridade para aplicar essa palavra na nossa vida e para fluir a partir dela. Irmãos, ninguém começou com tão pouco como Jesus. Ninguém começou com tão pouco como Raabe, que era uma meretriz. Ninguém começou com tão pouco como Noemi, que foi para uma terra distante, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo que tinha. Chegou ao ponto de quase ter que mendigar. E ainda assim Deus usou a vida dela para uma grande obra. Então o pastor Danilo liberou aqui que não tem a ver com cargos, que não tem a ver com posições, que não tem a ver com títulos, mas tem a ver com o romper de Deus na nossa vida, a partir do momento que nós nos posicionamos. Irmãos, não importa se os homens estão te vendo, não importa no seu local de trabalho se o seu chefe está te vendo, se você está ali cumprindo princípios e fazendo para honrar o Senhor, você vai romper com as pessoas te vendo ou não. Não importa se na igreja alguém está te vendo, se você está ali cumprindo princípios com o coração sincero de honrar o Senhor, você vai romper as pessoas te vendo ou não. Porque vai chegar o dia que a solução do problema ali da humanidade, da situação, vai passar por você.
E aí não importa, irmãos, quem te viu, quem não te viu, porque o céu te viu. Deus um dia mandou Samuel à casa de Jessé, atrás de um pastorzinho, de um adolescente que estava cuidando das ovelhas, que até o pai dele tinha esquecido dele. E Deus foi lá atrás das malhadas para encontrar com Davi, para mandar trazer Davi de lá e constituir ele rei sobre Israel. Porque, por mais que ele estava num lugar distante, desconhecido, por mais que ele estava sendo completamente ignorado, o céu estava vendo ele. Então, o importante, irmãos, de todo esse contexto é que o céu esteja nos vendo, que o céu esteja te vendo, que o céu esteja, que eu e você estejamos chamando a atenção do céu a partir do nosso coração. A sinceridade do nosso coração chama a atenção do céu. Irmãos, e quando o céu se move sobre a sua vida, não existe quem atrapalhe, não existe quem impede. Deus abre os caminhos, Deus prepara situações para que você seja a resposta naquele momento. Assim foi na vida de cada um, e hoje eu queria trazer aqui a vida de um homem que não foi profeta, que não foi rei, que não foi patriarca, que não foi sacerdote, que não foi apóstolo, que não teve cargo nenhum, que não teve título nenhum, mas Deus usou profundamente a vida dele, porque ele se moveu em sabedoria, em excelência e se deixou ser usado. O nome desse homem, irmãos, que a gente fala tão pouco sobre a vida dele é Mardoqueu. Na semana passada nós começamos falando que quando o povo foi para o exílio, Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar sobre o povo. E Deus falou através do profeta Jeremias: orem pela paz da onde vocês estiverem, porque se lá tiver paz, vocês terão paz, e trabalhem pela prosperidade daquele lugar. E aqui a história de Mardoqueu, ela está no final do exílio, no período final, no contexto da rainha Estéria e do rei Assuero. Já nos últimos dias ali, onde Deus já está levantando Neemias, Esdras, que o povo está para voltar. Já passou o profeta Daniel, já passou o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, e o povo está para voltar. E aí Deus levanta esse homem em sabedoria. Mardoqueu era uma pessoa comum, irmãos, como eu e você. Mardoqueu não tinha nada demais, não tinha nenhum título, não tinha nada que chamasse atenção. Mas ele foi uma pessoa, e está lá no livro de Esther, na sequência, os irmãos vão receber isso aqui também completo, que eu vou dar uma resumida. Mas Esther capítulo 10, os versículos 2 e 3, já é o final do livro de Esther, já passou por todo o contexto. E aí a Bíblia vai dizer aqui sobre Mardoqueu: todos os seus atos de força, de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem foi o rei, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu, ele foi o segundo na hierarquia, depois de Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, porque trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Mardoqueu foi o homem que, naquele contexto, ele fez exatamente o que o profeta Jeremias tinha mandado. Ele falou: trabalhe pelo bem do povo, ore por eles, abençoe, e Mardoqueu fez isso. A vida de Mardoqueu, irmãos, Mardoqueu ele foi o primo e discipulador da rainha Esther. Então, os pais da Esther morreram, não sei se na guerra, quando eles vieram exilados, Mardoqueu começou a cuidar. Os dois improváveis, irmãos. Um primo adulto, uma prima criança, ele começou a cuidar, não tinha nada, não tinha um nome, não tinha uma indicação, não tinha ninguém que ajudasse eles. É como eu disse, irmãos, Mardoqueu parecia com a gente, Mardoqueu parecia com cada um de nós, comigo. Não tinha ninguém que fizesse algo por eles, mas o céu estava vendo. O céu conhecia a história daquele homem, assim como o céu conhece a nossa história. Irmãos, o céu sabe por onde você passou. O céu sabe o que te trouxe até aqui. O céu sabe como você chegou. O céu conhece as nossas debilidades, o céu conhece as nossas imperfeições. E mesmo assim, o céu, Deus tem promessa para as nossas vidas diante de tudo isso. Quando Deus te fez promessas, Ele sabia quem você era. Quando Deus fez promessas, Ele conhecia as feridas que você carregava, Ele conhecia as limitações que você carregava, e ainda assim, e mesmo com tudo isso, Deus te fez promessas. Enquanto a gente louvava aqui, a impressão que eu tinha no meu coração é que nesse tempo, irmãos, o Senhor mais uma vez está preparando para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. E às vezes a gente fica se questionando: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo. Deus está te preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Esse ano, a obra que Deus tem sobre a sua vida, ela é muito grande. Quando você achar que não pode, olha para os irmãos da Bíblia, porque a maioria deles começou com menos do que nós. Jefité, que eu estava falando aqui em Juízes capítulo 11, ele foi um filho bastardo, ele foi o filho de Gileade com uma prostituta, os irmãos deles expulsaram ele de casa.
Falaram, você não vai ter herança com a gente. Ele foi se envolver com pessoas levianas, com pessoas que de qualquer jeito, mas depois, ainda assim, Deus tinha um plano para a vida dele. E Deus traz ele de volta e constitui ele no lugar dele. Então eu creio que assim o Pai quer fazer com a gente. Mardoqueu, primo e discipulador da rainha Ester, e a rainha Ester, ela sempre ouvia e honrava Mardoqueu, mesmo depois que se tornava rainha. E Mardoqueu, irmãos, como eu disse, ele não tinha um título, ele não tinha nenhuma razão para estar na corte de Assuero. Mas quando a rainha Ester vai lá participar daquele concurso, ele vai dando as dicas, debaixo de sabedoria. Muito parecido com Noemi, irmãos, que não tinha nada demais, mas ela foi falando para Ruth, Ruth, faz assim, Ruth, faz assim. Sabedoria, irmãos. Sabedoria. A sabedoria dos cabelos brancos. De uma pessoa que achava que Deus não tinha mais nada para ela. De uma pessoa que achava que já não tinha mais um lugar na história, um lugar no contexto. E ele foi dando toque, faz assim, faz assim, faz assim, as portas foram se abrindo, e Deus foi trabalhando. Não tinha nada demais, mas vivia debaixo de princípios. Honrava o Senhor com a sua vida. Honrava o Senhor por onde ele passava. Da mesma forma que Mardoqueu, irmão, José, Daniel, Samuel, Davi, Mardoqueu, Esdras, Neemias, tantos outros, todos os homens que foram positivamente influentes na nação, se destacaram, irmãos, pela sua excelência. Então todos esses assistiram diante de reis, porque foram excelentes, porque honraram o Senhor, porque foram excelentes em entregar o seu coração para Deus. Alguns deles não tinham nada, só tinham o coração, e eles entregaram o coração completo. Eles falaram, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso, é teu. O teu reino em primeiro lugar, a tua justiça em primeiro lugar, o resto a gente vai se encaixando. E no meio desse processo, irmãos, eu sei que muitas coisas se perdem. Eu sei que no meio desse processo, amizade se perde. Eu sei que no meio desse processo, projetos se perdem. Não está na Bíblia, irmãos, mas eu tenho a impressão que quando a gente aceita Jesus, quando a pessoa vem do mundo, ela perde muita coisa. Porque nesse processo de transformação, tudo aquilo que veio para a vida dela, que não foi Deus que deu, e que foi fruto de algum ato de injustiça, Deus vai tirando. Então talvez uma empresa, talvez uma porta que essa pessoa, um trabalho, um projeto que essa pessoa tinha lá, mas talvez foi conseguida através de algum ato de injustiça, Deus vai tirando. Porque Deus quer dar o novo e o melhor. E debaixo da bênção dele. Então, quando a gente entra nesse processo, a gente começa a perder algumas coisas, não se desespera. Deus está tirando tudo aquilo que ele não colocou, tudo aquilo que ele não deu, porque ele quer trazer a bênção dele sobre a sua vida. A bênção dele, ela enriquece, não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela é infinitamente maior de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Espírito Santo. A bênção de Deus é o novo e é o melhor. Então sim, algumas amizades começam a se afastar, então sim, alguns projetos a gente vai perder, então sim, algumas portas vão se fechar. Porque Deus quer tirar, e Deus quer trazer o novo sobre as nossas vidas. Então esses homens, em alguns momentos, talvez eles não tinham nada, mas eles tinham um coração que eles entregaram ao Senhor. Alguns deles, irmãos, serviram propósitos especialmente eclesiásticos. Por exemplo, Esdras, ele foi escriba e ele foi sacerdote. O papel dele foi ensinar a lei de Deus. Samuel também foi profeta, o papel dele foi ensinar a lei de Deus. Mas José não, irmão. José, por mais que ele profetizasse, por mais que ele tivesse algumas visões, ele não foi um profeta que profetizou para a nação. José, ele não cuidou de coisas eclesiásticas. José, ele cuidou do povo, ele cuidou das pessoas. José rompeu no lugar de trabalho dele. José não rompeu dentro da igreja. Daniel foi um profeta e rompeu nos dois lugares. Daniel foi profeta e foi chanceler da Babilônia. E da mesma forma, Mardoqueu também não teve um título eclesiástico. Mardoqueu não se destacou na história ali da lei, na história das profecias. Mardoqueu foi extremamente abençoado, usado para abençoar o povo, mas fora da igreja. Fora da igreja, honrando ao Senhor. Então, eu acredito que Deus, ele tem um plano de trabalhar com a gente da mesma forma, tanto dentro quanto fora. E para o reino, irmãos, para o serviço do reino, a excelência ela também é um pré-requisito. Eu quero deixar aqui só 2 ou 3 referências para a gente entender que as coisas de Deus também são com excelência. A mesma excelência que nós vamos desenvolver no mundo, nós vamos desenvolver nas coisas do reino. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Em Atos, capítulo 6, versículo 3, Pedro diz, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria, nós passaremos a ele essa tarefa, que era a tarefa do diaconato. Desde esse tempo, irmãos, a escolha dos homens era pessoas de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. É interessante Pedro falar isso, e eu acho super interessante, porque Pedro, ele era um homem que, antes de ter um encontro com o Espírito Santo, ele era basicamente analfabeto,
e completamente chucro. Ele era uma pessoa que basicamente não sabia nem ler nem escrever. Na carta dele ele fala isso, ele fala, eu não sou tão bom com as palavras como Paulo, mas estou fazendo alguma coisa também. E ainda assim, dali a pouco ele tem um encontro com o Espírito Santo, e o Senhor toca no coração dele dessa maneira. E a gente sabe como Deus usou a vida de Pedro. Irmãos, poucos de nós começamos com tão pouco como Pedro. Poucos de nós começamos com tão pouco como Pedro. E ainda assim, Deus usou ele para uma grande obra. Então, não se limite colocando alguma barreira que Deus não colocou na sua vida. Nem pela idade, nem pela escolaridade, nem pelo seu passado, nem por nenhuma situação da sua vida. Não coloque uma barreira que Deus já retirou na cruz. Não coloque sobre a sua vida uma barreira que Deus já retirou na cruz. O Senhor vai usar a todos. O Senhor vai usar as crianças, o Senhor vai usar os jovens e o Senhor vai usar os velhos. Porque essa é a promessa dele no livro de Joel. Porque ele fala, quando eu derramar do meu espírito, os seus jovens profetizarão, os servos profetizarão, os seus velhos sonharão, e sobre os seus jovens eu colocarei e darei visão. Deus vai usar a todos. Irmãos, tem noção da alegria que é o Senhor restaurando os teus sonhos? Independente da sua idade. Tem noção da alegria que é o Senhor restaurando as promessas que Ele tem sobre a sua vida, e Ele falando, filho, você vai viver todas as promessas. E o tempo para nós vivermos a promessa como já foi liberado é justamente esse. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Estas palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então, Paulo fala para Timóteo, você procura... Pedro tinha falado, vamos procurar homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. E Paulo fala para Timóteo, procura homens fiéis e capazes. Fiéis e capazes. E Deus conta com a tua fidelidade, e Deus conta com a tua capacidade. E Timóteo foi outro, irmãos, que era órfão, tinha que ajudar na casa, criado pela mãe e pela avó, poderia se colocar um monte de limitação. Mas ele sabia que o potencial não estava nele, mas naquele que habitava no coração dele. Naquele que habitava a vida dele. E ele foi. Então, irmãos, resumindo, existem algumas chaves que só são liberadas sobre as nossas vidas e sobre a vida de pessoas que têm esses atributos. Tem situações da nossa vida que, se não for através da fidelidade, através da capacidade, não é liberada sobre as nossas vidas. O que Deus liberou sobre as nossas vidas aqui no começo, em termos de libertação, em termos de cura, em termos de salvação, em termos de vitória, só foi liberado por causa da unção. Porque tem chaves da nossa vida, irmãos, que a gente só acessa através da unção. Tem portas que só se abrem através da unção. Tem jugo que só é despedaçado através da unção. E tem batalhas que nós temos que enfrentar, que se não for pelo poder do Espírito Santo, nós não venceremos. E nós vamos falar disso ainda aqui nessa manhã. Bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, homens espirituais discernem bem todas as coisas, é o que diz a Bíblia. Tem situações e tem contexto, na minha casa, na minha família e no meu local de trabalho, que eu só discerno espiritualmente. Existem reuniões que quando eu chego para entrar, eu chego orando em espírito, falando, Senhor, quebra todo o principado de mentira, quebra todo o principado de engano, quebra todo o principado de arrogância, porque senão, irmãos, nós entramos em situações e somos enganados, porque existem situações que são espirituais, e a gente precisa enfrentar como pessoas espirituais. E mais do que isso, eu diria que todas as situações têm um fundo espiritual, que às vezes a gente fica batendo a cabeça, tentando resolver de alguma maneira humanamente falando. E ela exige uma base espiritual. 1 Coríntios 2, versículo 15, Paulo diz isso, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Mas por outro lado, irmãos, a Bíblia também nos mostra que a falta de conhecimento de Deus, que gera o discernimento, é a principal causa de destruição de um povo. O povo de Deus, em todo o seu contexto da história, ele foi destruído sempre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento que gerou idolatria, falta de conhecimento que gerou distanciamento de Deus. A falta de conhecimento nos leva a um distanciamento de Deus. Em Oséias 4:6, a Bíblia fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Jó 38:2, a Bíblia fala, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Toda palavra sem conhecimento obscurece o conselho de Deus. Até Samuel caiu nessa situação.
Samuel, Natã, profeta Natã, se não me falha a memória, que Davi falou para ele: Natã, eu quero construir um templo, e ele falou: constrói, mas depois quando ele foi orar, a ordem de Deus foi diferente. Tem coisas que na nossa ótica, irmãos, parece lógico, e a gente sai pegando e fazendo, mas que quando a gente vai orar, a resposta é diferente. Quando nós tomamos decisões, quando nós tratamos da nossa vida com palavras, com situações sem conhecimento, nós obscurecemos os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus estão no conhecimento, é o que a Bíblia diz. Assim como a falta da revelação da palavra leva um povo à decadência, as palavras sem conhecimento obscurecem os conselhos de Deus. Irmãos, falta de revelação da palavra leva um povo à decadência. E é por isso que nesses dias o Senhor tem nos levado a meditar e mergulhar na sua palavra. Porque a sua palavra vai nos levar a acessar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas como eu disse, irmãos, passando essa introdução, além dos princípios que nós já vimos ao longo da semana, tem mais 3 princípios aqui, que nós vamos ver hoje, que tendem a nos levar a um crescimento muito mais acelerado ao longo desse ano. O primeiro deles, irmãos, é o poder da unidade. O poder da unidade. O pastor Danilo, enquanto orava aqui, ele falava da unidade. Unidade, união. A união, ela traz 3 situações na nossa vida. A primeira é a convicção da missão. Aonde se vê unidade, todas as pessoas se convencem da missão. A união, ela gera vida, e a união, ela leva a gente a fazer coisas extraordinárias. E nós vamos ver tudo isso na Bíblia. Irmãos, eu já vou antecipando aqui, mas todos os lugares que começam a ser destruídos, um dia perdeu a unidade. Eu estou falando de unidade na sua casa, na sua família. Eu estou falando de unidade na igreja. E eu estou falando de unidade no seu local de trabalho. Se você quer romper no seu lugar de trabalho, fala a mesma língua, tecnicamente, profissionalmente, que está sendo falada naquele lugar. Fala a mesma língua, irmãos. Nós vamos ver aqui que em todos os lugares onde se fala a mesma língua, não tem como não romper. Se as pessoas estão falando que aquele ano é o ano de reduzir custo, é o ano de aumentar a receita, é o ano de melhorar as vendas, é o ano do que for, essa é a linguagem que todo mundo vai falar, e essa é a linguagem que todo mundo vai disseminar. E é a linguagem que a gente tem que absorver. Se o diretor da empresa fala uma língua, o gerente fala outra língua, os empregados falam outra língua, essa empresa, irmãos, ela está à deriva. Ela não sabe para onde vai. E ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas do outro lado, se do mais alto escalão até o mais baixo, todo mundo fala a mesma língua, essa empresa ela pode passar por qualquer crise, ela vai sair rápido. Assim vai ser em todos os projetos que você colocar a mão. Se você se unir com pessoas que estão falando a mesma língua, que querem ir para a mesma direção, que têm o mesmo propósito, nada vai impedir você de chegar onde você tem como objetivo chegar. Isso é um princípio bíblico, irmãos. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pediu: Pai, que os meus discípulos sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Porque se eles forem um, eles vão ser invencíveis. Porque se eles forem um, nada vai pará-los. Na terça-feira, veio o apóstolo ministrar aqui, porque o nosso pastor entendeu que tem que estar aliançado com as igrejas da região. A igreja de Cristo precisa estar aliançada na terra. Você precisa estabelecer as suas alianças. As pessoas que vão com você até o final. Você precisa, e assim como eu preciso, estabelecer as minhas alianças. A oração sacerdotal de Jesus, João, capítulo 17, do 20 ao 23. A minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Olha a expressão que Jesus usa, plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente, e os amastes como igualmente me amaste. Irmãos, plena unidade. Esse ano, mais do que nunca, a gente precisa fluir em plena unidade. Plena unidade, irmãos, nós vamos entender ao longo dos meses, não significa ninguém maior do que ninguém e ninguém melhor do que ninguém. Significa todos fluindo para o mesmo lugar, para a mesma direção e com o mesmo propósito. O mundo crê na mensagem daqueles que fluem em plena unidade. O mundo vai olhar para nós, o mundo vai olhar para as igrejas, para a igreja de Cristo, e vai crer na nossa mensagem, porque vai ver a unidade no corpo.
O que gera a unidade plena não são as pessoas, mas a visão, os valores e os princípios. Então, irmãos, para a gente não cometer o erro de achar que tudo gira em torno de uma pessoa, a nossa plena unidade, ela vai estar em torno daquilo ali, ó. Missão, visão, valores e estratégia. Nós vamos estar unidos sobre aquelas bases, sobre aqueles pilares. Na sua empresa, procura lá qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores, as estratégias. E flui em cima disso. E se você é empresário e não tem isso aqui na sua empresa, eu quero te pedir, cria esses princípios. Cria esses pilares. Cria uma missão clara, cria uma visão clara, cria valores claros e uma estratégia clara. Por quê? Porque no dia que você não estiver lá, no dia que você estiver ausente, no dia que a sua empresa tiver muitos funcionários, você não puder estar o tempo inteiro com todos, cada um sabe o que tem que fazer. Porque todos eles conhecem a missão, todos eles sabem a visão, todos eles sabem os valores e todos eles conhecem a estratégia. E a gente precisa buscar isso, irmãos, na nossa vida e na nossa igreja e no nosso dia a dia. E aqueles princípios nos unem. Aqueles princípios mantêm a unidade do corpo, em qualquer lugar. Na família, a mesma coisa. A sua família tem que ter uma missão. Pode estar alinhada com a missão do reino, pode estar alinhada com uma missão que você cria. A sua família tem que ter uma missão na terra. A sua célula tem que ter uma missão na terra. A sua área tem que ter uma missão. Da mesma forma, tem que ter uma visão, tem que ter valores, tem que ter estratégia. E se você puder criar aqueles princípios para a sua vida também, a sua missão de vida, a sua visão de vida, os seus valores e a sua estratégia vai ser uma bênção. Que sempre que você tiver uma dúvida, irmãos, você vai falar, qual é a minha missão? Isso aqui tem a ver com a minha missão? Quais são os meus valores? O que eu estou fazendo está alinhado com os meus valores? O que as minhas filhas estão fazendo está alinhado com os valores da minha família? O que eu estou fazendo no ministério está alinhado com os valores da igreja? E em torno disso, irmãos, fica muito mais fácil, a gente sabe para onde nós vamos. Você vai saber para onde você vai conduzir a sua família, no nome de Jesus. É importante aqueles pilares, irmãos, porque nós somos pessoas únicas. E Deus ama a individualidade dos seus filhos. E Deus não quer tirar a individualidade dos seus filhos. Porque existem situações e áreas, irmãos, que você vai tocar com a sua individualidade. Vai ser do seu jeito que vai abençoar pessoas. Paulo, através do jeito dele, ele abençoou pessoas. Pedro, através do jeito dele, ele abençoou pessoas. Assim foi com cada um dos 12 apóstolos. Cada um tinha a sua individualidade. Deus respeitou e Deus usou essa individualidade para ganhar vidas, para abençoar o reino. Então, Deus, irmãos, Deus não quer eliminar a nossa individualidade. Ele quer nos usar do jeito que nós somos, aperfeiçoados pelo Espírito, para uma grande obra, para uma grande missão. E o que me norteia, o que gera essa unidade, o que faz cada um do seu jeito seguir na mesma direção? A missão é a mesma, a visão é a mesma, os valores o mesmo e a estratégia é a mesma. E nada nos para. Jesus nos desenvolveu a plena unidade, mesmo fluindo em um propósito específico. E é assim que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Então, irmãos, a plena unidade, ela gera convicção. Se você quer gerar convicção no seu coração, esteja unido com pessoas que estão indo para o mesmo lugar e falando a mesma língua. Porque se nós estamos unidos, em aliança no coração, com pessoas que não estão falando a mesma língua, a gente vai triplicar, irmãos, quadruplicar o peso e a carga que a gente vai carregar. E vai ser muito mais difícil. A segunda coisa que a unidade gera, bênção para a vida. Salmo 133, versículo 1 e 3. Ou melhor, bênção e vida. A unidade gera bênção, a unidade gera vida. Nós recebemos vida, irmãos, através da unidade da comunhão, através dos relacionamentos. A nossa igreja é uma igreja de relacionamentos. Nós incentivamos os irmãos terem relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. No seu local de trabalho, na sua família, na sua igreja e em todos os lugares. Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E no versículo 3, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aonde estiver união, aonde estiver unidade, o Senhor conserva a bênção da vida, o Senhor ordena a bênção. Se na sua família tem união, Deus vai mandar a bênção sobre aquele lugar. É o que diz a palavra. Se no seu trabalho tem união, Deus vai mandar a bênção. Se viver em pé de guerra, se viver em briga, se viver cada um puxando por um lado, irmãos, esse navio vai afundar. Esse navio vai afundar. Eu não estou profetizando, irmãos, é o que diz a palavra.
E se você está vivendo em uma situação de pé de guerra no seu local de trabalho, puxa todas as pessoas para a unidade. Começa ali naquele lugar a desenvolver um fluxo de unidade. Daniel, no capítulo 2, o versículo 17 ao 19, quando Daniel recebe ali de Nabucodonosor aquele sonho, recebe o sonho não, né? Quando ele sabe que precisa revelar o sonho, ele volta para casa, e a primeira coisa que ele faz, ele compartilha com seus amigos. Ananias, Misael e Azarias. Ele compartilha na célula dele. Ontem na célula, irmãos, a gente estava lembrando que tudo o que nós colocamos em oração como célula, pela saúde dos irmãos, se alguns foram internados, hospitalizados, por portas abertas, por casa, por moradia, tudo que nós colocamos como alvo de oração no contexto da célula, Deus operou. Esteja unido, irmãos, com pessoas que estão dispostas a orar e chorar por você e buscar no mundo espiritual a sua vitória. Unânimes, um só coração. Paulo fala isso em Filipenses no capítulo 2, se não me falha a memória, o versículo 2 ou 3. O mesmo amor, a mesma fé, o mesmo sentimento, debaixo da mesma graça, fluindo para a mesma direção, em uma plena unidade, mesmo sendo pessoas diferentes. A unidade, ela gera bênção e ela gera vida. Quando Daniel compartilha, os seus amigos oram, durante a noite Deus libera a interpretação daquele sonho para Daniel. O poder da unidade. A vida de Daniel foi poupada e a vida dos sábios foram poupadas. E eu quero dizer para você, se existe uma necessidade de portas abertas, se existe uma necessidade de situações serem resolvidas, se une a pessoas que vão orar junto com você por esta causa. Se une com pessoas que vão ser intercessores na sua vida, porque o Senhor vai ordenar a bênção. O pastor Danilo liberou aqui neste dia, que aonde 2 ou 3 concordarem, ali o Senhor vai, o que 2 ou 3 ligarem na terra vai ser ligado no céu. Então a pergunta que eu faço, quem está em concordância com seus projetos no mundo espiritual? Quem está em concordância com o seu plano de carreira no mundo espiritual? Irmão, quem está orando por você em relação ao seu local de trabalho? Quem está orando por você no contexto da sua família? Quem está orando junto com você pela salvação da sua casa e de seus familiares? Como eu disse, existem bênçãos que só vêm sobre a nossa vida quando nós seguimos o princípio específico. Além da caminhada, irmãos, fica muito mais fácil. Aonde há união, o Senhor ordena a bênção. Aonde 2 ou 3 ligam na terra, é ligado no céu. Então, para a tua vida ficar mais fácil, se aliança com pessoas que estarão junto com você. Pessoas que estão dispostas a buscar o melhor de Deus para a sua vida de forma recíproca. Não são amizades por interesse, irmãos. Eu não gosto dessa expressão amizade por interesse, amigo estratégico, que a gente tem que procurar pessoas para fazer amizade. Eu não gosto disso. Eu acho que a amizade tem que ser espontânea, genuína, e no contexto da amizade a gente tem que pensar o que eu tenho para oferecer. Como que eu vou abençoar a vida do meu irmão? Não são amizades por interesse, mas são relacionamentos genuínos e intencionais, com pessoas que agregam valor na nossa vida. Assim foi com Ruth e Noemi, Elias e Eliseu, Esther e Mardoqueu, e tantos outros exemplos que fizeram a diferença na história da humanidade. Sempre Deus levanta uma pessoa para levantar outra. A unidade, ela libera poder para a gente fazer coisas extraordinárias. Existem coisas que jamais nós vamos conseguir fazer sozinho. Eu estou falando de projetos. Eu estou falando, irmãos, de ministérios. Eu estou falando de família. Eu estou falando de abençoar nações, de abençoar reinos e governos. Tem coisa que nós não conseguimos fazer sozinhos. A Bíblia diz em Provérbios 18 que o solitário busca o seu próprio interesse e vai contra a verdadeira sabedoria. Quando eu vejo uma pessoa solitária, que é reativa a desenvolver amizades, que é reativa a andar com as pessoas, a ter comunhão, a andar na luz, a impressão que eu tenho é que tem algo a esconder. E eu não falo isso, irmãos, para julgar, para apontar ou para dizer isso ou aquilo, mas eu falo o contrário, eu falo, venha para a luz, ande com pessoas. Tem projetos que Deus quer liberar sobre a sua vida, que você vai precisar de pessoas. Existe um princípio bíblico, irmãos, que aponta isso, que está em Gênesis capítulo 11, onde eles estavam construindo a Torre de Babel. Os versículos 5 e 6, eles estão construindo a Torre de Babel, Deus desce lá no vale para ver, e os versículos 5 e 6, você pode acompanhar comigo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começam a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer.
Tem versões que dizem, portanto o povo é um só e fala a mesma língua, não haverá restrição para o que intentarem fazer. Irmãos, ninguém segura uma casa, uma família, onde marido, mulher e filhos falam a mesma língua. Se você está passando por um problema, seja financeiro, seja de relacionamento, chama todo mundo, alinha os corações e fala a mesma língua. E pronto, conta os dias que o problema vai ser resolvido. O que eu estou ministrando aqui, irmãos, o que eu estou ministrando aqui, é o que eu libero no meu local de trabalho, tanto para o meu time quanto para os demais executivos, e eu procuro fazer isso. Eu falo para os meus colegas, nós vamos falar a mesma língua. Uma coisa que eu aprendi que eu não faço, varrer a sujeira da minha calçada para a calçada do vizinho. Fazer alguma coisa na minha área e não dar a dica ou não apontar para os demais irmãos, para os demais supervisores de área. Ou fazer alguma coisa com o meu time de trabalho e não ajudar o meu próximo. Nós vamos falar isso de cooperação. Mas é falando a mesma língua, juntos, unidos. É o que você tem para oferecer. Porque Jesus, irmãos, na sua vida libera muita coisa. Libera muita graça. Então a unidade, ela gera convicção de propósito. Se as pessoas verem unidade em nós, elas vão acreditar no que nós estamos pregando. Quando as pessoas veem a unidade do corpo de Cristo, elas acreditam na nossa mensagem e na nossa pregação. A unidade, ela gera bênção e vida, e a unidade leva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias. Todos os projetos que Deus tem colocado no nosso coração, a gente só vai conseguir efetuar se for de forma unânime, se for de forma juntas, se for em unidade, falando a mesma língua. Todas as crises são superadas diante da unidade de uma família, de uma igreja, de uma empresa ou de um país. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, um dos motivos que o nosso país está como está, poderia ser muito melhor. Existe unidade no nosso Congresso, irmãos? Olha a dificuldade para aprovar alguma coisa que faz bem para o povo. Todo mundo sabe que é bom, mas cada um fala uma língua. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Irmãos, unidade. Unidade. O que falta para nós é unidade. As nações que conseguem acelerar são nações que têm unidade. Falam a mesma língua. Qual que é o único momento que a gente fala a mesma língua, irmãos? Qual que é o único momento que o corintiano se junta com o palmeirense, se junta com o São Paulino? Copa do Mundo. A gente só tem unidade, irmãos, quando vem um inimigo externo nos afrontar. Às vezes, irmãos, se a gente usasse o princípio da unidade do nosso dia a dia, a célula orando, a igreja orando, unânime, falando a mesma língua, os alvos de oração que nós estipulamos aqui, a gente estava vendo uma aceleração e nós vamos ver essa aceleração de forma muito mais rápida. Mas às vezes, irmãos, algumas coisas param, porque a gente só se fecha em unidade quando vem um ataque externo. Antes de começar o culto, o irmão me falou do ataque que recebeu essa semana ali, eu fiquei indignado. Ataque espiritual. Indignado contra o capeta, irmãos. De ver a ousadia de afrontar um filho de Deus. Mas quando a gente se coloca a orar em unidade, quando vem uma ameaça, uma situação de doença, de enfermidade, e às vezes, irmãos, nas situações que era para a gente romper, quando vem um projeto, uma possibilidade, uma oportunidade, a gente esquece de compartilhar e de ter o mesmo engajamento. Então nós vamos inverter. Nós vamos deixar de ser reativo e vamos ser proativo. Nós vamos compartilhar as bênçãos que nós queremos alcançar em Deus. E da mesma forma, nós vamos lutar em unidade para receber essas bênçãos. Todos os lugares onde houve fracasso, primeiro houve a quebra do princípio da unidade. Aqui eu estou falando de família. Aonde houve um divórcio, irmãos, primeiro cada um começou a falar uma língua. Primeiro cada um quis puxar para um lado. E se isso está acontecendo na sua casa, é um indicativo que o diabo está querendo gerar separação. Se vocês não estão se batendo na mesma língua, falando a mesma língua, se cada um quer uma coisa, se cada um tem um plano de vida, se cada um tem uma expectativa, é o primeiro indício que o diabo quer destruir a sua família. Então, se está tendo muita briga, muito desentendimento, muita situação, se alinha. Porque assim começa em todos os lugares onde houve fracasso. Começa por pessoas que não estão falando a mesma língua. Alguns fatores que podem minar o poder da unidade do nosso meio. O primeiro fator, irmãos, o espírito de competição. Espírito de competição ou a falta de cooperação é a mesma coisa. Irmãos, nós como corpo de Cristo estamos aqui para servir as pessoas. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Eu vou dar um conselho. Na igreja, na sua célula, não incentiva as pessoas a competirem. No seu local de trabalho, não incentiva as pessoas a competirem. E na sua família, não incentiva os seus filhos a competirem um com o outro.
Porque onde houver competição, irmãos, ali vai ser gerado ciúmes, ali vai ser gerado o espírito de competição, em detrimento da cooperação, leva as pessoas ao individualismo e corrompe a cultura do aprendizado e do crescimento. Imagina 2 filhos se ajudando, irmãos. Deus ordena a bênção. Não tem como essa família não ser abençoada. 2 irmãos se ajudando. Agora imagina 2 irmãos competindo entre si. Está Caim e Abel ali. Está Esaú e Jacó. E todas essas situações. E no seu local de trabalho, da mesma forma, não compita com as pessoas. Faça o melhor que você pode. Porque se houver um espírito de competição nesse lugar, não vai ter uma cultura de aprendizado e de crescimento. Ninguém vai ensinar nada para ninguém. Ninguém vai compartilhar nada com ninguém. Todas as organizações onde a competição é incentivada dentro do time está fadada à obsolescência e o fracasso. Pode contar os dias, irmãos, porque essa empresa vai falir. A forma mais eficaz de quebrar o espírito de competição é cooperando intencionalmente com todos e diluindo a cultura do compartilhamento. A forma mais eficaz de se quebrar a competição é a cooperação. Irmãos, ensina tudo o que você sabe. Chegou uma pessoa nova, chegou um amigo novo, libera tudo o que você sabe. Inspira da melhor forma que você pode. Ismael, mas e o pulo do gato? O pulo do gato eu não escondo, porque senão ele vai saber fazer o que eu faço. Não, você não esconde o pulo do gato. Porque o pulo do gato na vida do crente se chama Espírito Santo. O Espírito Santo libera coisas, irmãos, que o homem natural não tem. E isso aí vai ser o diferencial na sua vida. Agora, o que você pode e o que você sabe, libera sobre as pessoas. Eu comecei falando, irmãos, que o crescimento na sua vida, quem dá é o Senhor. Então, não tem essa de falar, eu não vou ensinar, porque senão ele vai tomar o meu lugar, ou ele vai ser promovido na minha frente. Irmãos, Deus está vendo os nossos corações. E às vezes o Senhor pode fechar portas da nossa vida por esse espírito de competição. Libera tudo que você sabe. Todas as pessoas que chegam no meu local de trabalho, amigos novos, tudo o que eu sei eu ensino sem reservas. E a gente gera essa cultura de compartilhamento. Estar naquela reunião, mas eu chamo para ela aprender. Primeiro porque eu creio o seguinte, irmãos, Deus vai subir meu nível daqui a pouco. Tem que ter alguém preparado para ficar no meu lugar. E se não tiver alguém preparado para ficar no meu lugar, eu vou ser bloqueado, irmãos. E as pessoas não vão deixar eu ir. Então eu libero. Tudo que eu sei, tudo que eu posso, eu ensino para as pessoas. Haja vista aqui o tempo de pregação, né, irmãos? Mas, no seu local de trabalho, incentive a cooperação. Libere a bênção sobre a vida das pessoas. Mesmo os discípulos de Jesus, em um determinado momento, eles são tomados pelo espírito de competição. Eles começam a questionar, Senhor, quem vai ser o maior? Quem vai sentar à tua direita? Eu quero sentar à tua direita e à tua esquerda no céu. E Jesus, ele fala em Marcos 10:35, que quem quer ser o maior, sirva a todos. 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Libera a graça de Deus sobre a vida das pessoas. É a única forma de a gente quebrar o espírito de competição e gerar cooperação. E num senso de cooperação, irmãos, ninguém vai se sentir melhor do que ninguém, todo mundo cresce, os projetos acontecem, a obra de Deus avança. Se uma pessoa decide competir comigo, eu me recuso. E se eu vejo que a pessoa, eventualmente, está ali, num senso de competição, querendo ser melhor, querendo isso, querendo aquilo, todas as oportunidades que eu tenho de agregar na vida da pessoa, eu ajudo. Porque eu quero ver as pessoas indo longe. Irmãos, a gente querer ver as pessoas indo longe, isso não nos demerita, isso não nos prejudica, isso não nos mantém para trás. Quem abre portas na nossa vida é o Senhor. Julgamentos também são situações, se a gente incentivar, se a gente der espaço para uma cultura de julgamento, de apontar de dedos, isso destrói a nossa unidade. Eu sempre falo aqui, irmãos, que nunca ninguém veio falar mal de ninguém para mim. Graças a Deus. E isso não vai acontecer. Porque eu não dou esse espaço e essa abertura. A gente pode julgar, discernir as atitudes, segundo os retos juízos, é o que a Bíblia diz em João 7:24. A gente discerne as atitudes, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas não nos foi autorizado julgar as intenções do coração. A Bíblia diz que existe um juiz e um legislador, e o nosso papel é abençoar os nossos irmãos. Provérbios 30:10, a Bíblia diz, não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Irmãos, nem no seu contexto de trabalho, não fale mal dos seus colegas, especialmente para o chefe.
Provérbios 30:10. Existe um princípio bíblico para isso. Um dia eu vi um colega falando mal de um amigo para o chefe. Eu corrigi ele, eu falei, cara, não faz isso. Você está atraindo maldição para a sua vida. Não fale mal. O que o chefe tem que ver, ele vai ver. Até porque dá a impressão, irmãos, quando alguém vem falar de um companheiro para nós, dá a impressão que na nossa ausência vai falar mal de nós também. Mas tem um provérbio popular, que eu não sei quem escreveu, que diz, se João fala para Paulo mal de Pedro, João está mostrando para Paulo mais sobre João do que de Pedro. Então, quando alguém fala mal de outra pessoa para você, ela está mostrando mais quem ela é do que a outra pessoa. Porque o pastor Rick Warren, ele fala no livro dele, Uma Vida com Propósito, que nós não vemos as pessoas como elas são, nós vemos como nós somos. Então a gente precisa refrear o nosso senso de julgamento e não incentivar uma cultura de apontar os dedos e de julgar. A gente tem que ter esse discernimento e essa maturidade. Na igreja sim, irmãos, mas especialmente no nosso local de trabalho. Porque nós estamos falando aqui do intelectual e da carreira. Então, na empresa e no local de trabalho, não aceite e não incentive. Pode parecer gostoso, pode parecer interessante, mas está ruindo, está culminando a cultura da unidade daquele lugar. O segundo, a comparação. Eu já falei aqui, não compare Jacó com Esaú. Não compare Caim com Abel, não compare 2 filhos, não compare 2 amigos, não compare 2 pessoas. Especialmente naqueles momentos de... Eu não sei se alguém já experimentou aqui comparar a esposa, comparar o marido. Se não ficou em maus lençóis. As pessoas, irmãos, são diferentes. Eu tenho 2 filhas. A Júlia é mais centralizada, a Lorena é mais lúdica. Com cada uma a gente age de uma forma. O princípio da equidade é tratar os diferentes de forma diferente. Então, se tiver ao seu alcance, se tiver nas suas mãos, não compare as pessoas da sua célula. E nem cultive essa cultura de comparação. Porque fulano é melhor, porque fulano faz isso, porque você não faz, porque ciclano é assim. Se você fizer isto, você está culminando para destruir o seu time, para destruir a sua equipe, para destruir o seu ministério, para destruir a sua igreja. Cada um é cada um e cada um flui de um jeito. E se você precisa ajudar alguém a encontrar o caminho para se tornar ainda melhor, foca naquela pessoa. Nas características, nas habilidades, nos talentos e nas limitações dela. E é isso. Então, irmãos, não compare os seus filhos especialmente para eles. Porque daqui a pouco seu filho está querendo sair de casa, ou seu filho está se revoltando e você não sabe por quê. Todo ser humano, irmãos, odeia ser comparado. Então, isso é algo base da vida, irmãos. Em avaliações, em momentos onde você precisa dar um feedback para um funcionário, não compare com nenhum outro, porque senão um vai passar a odiar o outro. E aonde um membro da célula odeia o outro, um funcionário odeia o outro, um filho odeia o outro, como que vai ter unidade nesse lugar? Como que vai ter uma cultura ali de cooperação? Deus está nos levando, irmãos, um passo além em todas as áreas da nossa vida. Todas as vezes que caímos na tentação de comparar as pessoas, nós corremos o risco de gerar uma ferida que pode ser irreparável. Irreparável. Provérbios capítulo 18, versículo 19, a Bíblia diz, o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Irmãos, quando você está diante de uma discussão, não adianta continuar batendo, não adianta continuar insistindo. É uma porta trancada, não vai chegar a lugar nenhum. O irmão ofendido é mais difícil de ser, é mais inacessível, mais difícil de ser conquistado do que uma fortaleza. Depois que a gente ofende, irmãos, para a gente reconquistar, depois que você perde a confiança do seu time, para você reconquistar, você vai trabalhar demais. Então não quebre a confiança, não perca a confiança. Não perca a confiança dos irmãos da sua célula, não perca a confiança dos irmãos da sua igreja, não perca a confiança dos seus amigos de trabalho, porque provavelmente você nunca mais vai reconquistar da mesma forma. É o que diz a Bíblia. É mais inacessível do que uma cidade fortificada. E o que gera essa perda de confiança? Comparação. Comparação, porque a comparação ela gera prediletismo. Alguns irmãos da Bíblia, algumas famílias da Bíblia tinham isso, irmãos, tinha prediletismo. Tinha filhos prediletos. Abraão, o filho predileto dele era Isaac. Aí aconteceu o que aconteceu com Ismael. Até hoje nós estamos vendo guerra. Isaac, o filho predileto dele era Esaú, mas o filho predileto de Rebeca era Jacó. Prediletismo. O que o pai gerou sobre os filhos? Guerra ao invés de unidade.
Se a gente liberar, se a gente autorizar, se a gente se conviver com essa cultura de comparação, de competição, é isso que nós vamos gerar, irmãos. Nós vamos quebrar o poder da unidade. Se nós vamos fluir de forma unânime, sem competição, sem comparação e sem julgamento. É liberando o melhor de Deus que está na nossa vida. Ponto. Sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre todos os lugares. Então nós falamos aqui do poder da unidade e agora, irmãos, o poder do foco. O foco é um outro princípio que está na Bíblia do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando a respeito do poder do foco. A capacidade que o Senhor libera sobre as nossas vidas de pegar um projeto, de pegar uma área, de pegar uma situação, de pegar um problema e ir até o fim. Irmãos, a maioria das situações ruins são geradas na nossa vida não pelo que a gente começa, mas pelo que a gente deixa de terminar. Quantos projetos, se a gente tivesse terminado, a nossa vida teria dado pulos, saltos e não crescimento. Esse ano nós estamos falando de crescimento. Então, quando nós colocamos aqui as nossas metas do ano, metas espirituais, metas intelectuais, meta de relacionamento, meta familiar, meta de saúde e meta de carreira. Ora, apresenta para Deus. A gente passou o mês inteiro de janeiro pensando e refletindo. Eu ainda não escrevi as minhas, só vou escrever no final de janeiro. Porque eu estou o tempo inteiro orando, falando com Deus. Eu peguei as minhas metas do ano e escrevi num caderno. Enchi umas 3 folhas. Vamos filtrar bastante coisa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aquilo que a gente colocar no papel, aquilo que a gente apresentar diante de Deus, nós vamos ter foco e a gente vai até o final do ano na mesma. Esse ano eu decidi ler um livro por semana. Hoje está terminando a 3ª semana, terminei o 3º e amanhã eu vou para o 4º. Devagar e sempre. Se Deus colocou no teu coração de restabelecer um relacionamento familiar, coloca foco nisso, irmãos. Se Deus colocou no teu coração restabelecer o teu casamento, você vai restabelecer o seu casamento. Você vai pôr foco na sua família, no seu casamento. Então por que eu estou esperando? Para discernir qual é a vontade de Deus, porque eu quero colocar 2, 3 metas em cada uma. Eu não vou pegar 30 coisas para começar e não vou terminar nada. Eu vou pegar 2, 3 coisas que vão ser relevantes na minha vida. Eu falei, Senhor, esse ano eu quero fazer coisas nessas áreas que eu nunca fiz. E estas coisas nessas áreas, irmãos, que eu nunca fiz, não são coisas grandes. São coisas pequenas. Quantos anos, irmãos, você já foi para todas as células do ano? Quantos anos você esteve em todos os cultos do ano? Quantos anos você orou todos os dias, ou leu a Bíblia todos os dias? São coisas que estão nas nossas mãos. E vão fazer completa diferença na nossa história. O Senhor fala para Daniel, no capítulo 12, versículo 13, quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o final. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que cabe a você. E eu gosto muito de citar Isaías 26:3. O Senhor conserva em perfeita paz aquele que tem firmeza de propósito. Você quer ter um ano de paz, tenha firmeza no propósito. Por quê? Você começa aqui nas metas familiares e espirituais. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Aí vem o carnaval, você ainda está orando. Aí vem março, você está orando. Aí vem abril, começa a chegar o frio. No frio, a meta da academia aqui, irmãos, é o maior desafio. É ou não é? Mas se você quer viver um ano de paz, mantenha o teu coração firme nos propósitos que Deus tem colocado no teu coração. Nós vamos ver aqui algumas situações que tentam quebrar o nosso foco, tentam tirar o nosso foco. Mas são principalmente essas situações. Então Deus fala, Daniel, se você quer ter um descanso para a tua vida, vai até o fim. Talvez o Espírito Santo colocou no teu coração o foco de ser fiel, de honrar o Senhor, de seguir tudo isso que está sendo liberado sobre as nossas vidas. Vai até o fim. Você só vai receber a sua recompensa se você correr a sua corrida, a sua carreira até o fim. Esse ano, irmãos, vai ser um ano que nós vamos pegar situações e nós vamos levar até o fim. Esse ano vai ser o ano que nós vamos colocar projetos e nós vamos levar até o fim. Esse ano vai ser um ano que nós vamos olhar o trilho de treinamento e na possibilidade do ano nós vamos levar até o fim. Quais foram os projetos inacabados da sua vida ou da sua história? A Bíblia diz, apresenta ao Senhor os seus planos e eles darão certo. Então coloca nas mãos do Senhor e fala, Senhor, me capacita pelo poder do Espírito Santo a ir até o fim. E você vai ver o extraordinário de Deus. Filipenses 3, do 13 ao 14, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me de tudo que passou, das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apocalipse 3:11, eu venho em breve, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, só recebe a coroa, o prêmio, quem vai até o fim. O Senhor quer te levar até o fim em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o fim, até o dia do nosso Senhor. Tudo o que Deus começou de bom na sua vida, Ele quer aperfeiçoar. Tudo aquilo que veio de bom, que você sentiu paz, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Então tudo aquilo que veio de bom e que de repente o inimigo roubou, o Senhor quer restituir, o Senhor quer restaurar. O Senhor quer recomeçar e o Senhor quer te levar até o fim. O Senhor, Ele quer te ensinar a ter consistência ao longo desse ano, para você ir até o fim em todas as áreas da sua vida. Nós acabamos de ler aqui, irmãos, algumas situações da vida, do passado e dos ladrões de coroa e das circunstâncias que tentam tirar o nosso foco. Como nós vimos, o inimigo ele também tenta tirar o nosso foco. Então, quando Paulo está falando assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, é porque o passado estava tentando tirar o foco dele. Irmãos, o passado ficou para trás. Não deixa o passado tirar o seu foco. Não deixa as coisas que passaram na sua vida, não deixe as páginas que Deus virou da sua vida. Não fique tentado a voltar essas páginas. Não fique repensando se não vale a pena reviver aquela história. Não fique repensando se não vale a pena isso ou aquilo. Aquilo que Deus tirou da sua vida tem uma razão. Se Deus tirou, está tirado. Não deixe o passado tirar o seu foco para aquilo que Deus tem ao longo desse ano. Em Neemias 6, os versículos do 1 ao 14, eu não vou ler tudo aqui, irmãos, por causa do tempo, só vou ler alguns versículos. Para mim, é a maior lição de foco. E quando eu entendi que foco era um princípio, eu tirei desse texto aqui. Eu entendi que um dia, Neemias, para reconstruir uma muralha, em 52 dias, uma muralha que todo o povo de Israel não tinha reconstruído em 70 anos, ele precisou de foco. Ele precisou falar não para todas as coisas que atrapalhavam o ministério e o chamado dele. Foco é dizer não para tudo aquilo que não está alinhado com o nosso propósito. Quando virem as oportunidades ao longo desse ano, você alinha, você olha para ali, ó. Tem a ver com a minha missão? Tem a ver com a minha visão? Tem a ver com os meus valores? Tem a ver com a minha estratégia, com a estratégia que Deus me deu? Não, então não serve para mim. Se tiver algumas oportunidades, elas têm que estar alinhadas com aquilo ali, ó. Por isso que eu falei a importância da missão e da visão. Então, Neemias 6, do 1 ao 14, alguns versículos. Nessa história, irmãos, os inimigos tentam tirar o foco de Neemias de 4 formas diferentes. Então, tem 4 formas que o inimigo tenta tirar o nosso foco. E o nosso amigo que me falou ali no começo do culto sobre os ataques, o inimigo tentando tirar o foco. O inimigo tentando paralisar. O inimigo tentando impedir. Porque todas as vezes, irmãos, que você estiver no caminho certo, em uma boa obra, o inimigo vai colocar situações na sua vida para tentar te fazer parar. Eu estou te preparando para o ano, porque eu sei que quando chegar em março, abril, maio, junho, a gente vai precisar dessa palavra para continuar. A primeira forma que o inimigo tenta tirar o nosso foco de tudo de bom que Deus quer construir na nossa vida e através de nós, a distração. Versículo 2 e 3, distração, irmãos, é a primeira forma. Os versículos 2 e 3. Sanbalat e Gesem, que eram os inimigos, mandaram a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Ao longo do caminho, irmãos, ao longo do ano, vocês vão receber muitos convites. Vocês vão receber muitas propostas. Mas se essa convicção de que aquilo que vocês estão fazendo é uma grande obra no reino, a nossa resposta tem que ser a mesma: eu estou em uma grande obra e nada pode me parar. Ao longo do ano, irmãos, talvez alguém vai falar mal da sua vida. Ao longo do ano, talvez alguns irmãos, alguns amigos, algumas pessoas próximas vão se rebelar contra você de uma forma que você não espera. E a sua resposta diante de tudo isso: eu estou em uma grande obra. Eu estou em um grande projeto. Eu estou no projeto de Deus para a minha vida. Eu estou no projeto de Deus para a minha vida espiritual, para a minha vida intelectual. Eu estou no projeto de Deus para os meus relacionamentos. Eu estou no projeto de Deus para a minha família, para a minha saúde, para a minha carreira. Eu não posso parar.
Não existe um momento da nossa vida, irmãos, que nós somos mais tentados na alimentação do que nos períodos de jejum. Mas a mesma resposta que a gente dá, eu não posso porque eu estou no propósito. A gente vai dar para todas as situações que vão vir contra a nossa vida. Neemias, irmãos, naquela situação, ele discerniu as intenções do inimigo que veio em forma de uma oportunidade, as intenções do diabo que vem em forma de oportunidade para te tirar do teu propósito. As ofertas do inimigo que vem. A pastora Edmeia Williams fala que todo problema vem disfarçado de oportunidade. Todo problema vem disfarçado de oportunidade. É o contrário, ela fala que toda oportunidade vem disfarçada de problema. E eu complemento falando que todo problema, ou a maioria dos problemas, vem disfarçado de oportunidade. Nós já passamos por isso, irmãos. Já passamos ou não passamos? Quantas situações da nossa vida a gente tinha certeza que era uma oportunidade, mas a gente não orou. E se revelou como um problema. E depois o abacaxi ficou aí para a gente descascar. Então, pode ser que o inimigo queira colocar alguns cavalos de Troia ao longo desse ano, para destruir aquela boa obra que o Senhor está construindo, que o Senhor começou na nossa vida. Nós não vivemos por oportunidade, nós vivemos por princípios e pela palavra de Deus. Essa é uma frase do pastor Danilo Figueira, no seu livro Fazedor de Discípulos. O cristão não vive por oportunidade, o cristão vive por princípios e pela palavra. Se uma oportunidade aparecer, filtra essa oportunidade à luz da Bíblia. E se não estiver alinhada, recusa, porque não é para você. Há 3 semanas atrás nós falamos de Geazi, o servo de Eliseu, que pegou uma oportunidade que não era dele, e foi amaldiçoado por isto. Da mesma forma, irmãos, todas as oportunidades que nós pegamos, mas que a gente entendeu pelo Espírito Santo que não era para nós, abre mão. Abre mão de tudo aquilo que você pegou que não era para você. De toda oportunidade que você entrou, de toda sociedade, eu vou ser mais claro, sociedade, relacionamento, projeto, tudo aquilo que você entrou, que você entendeu pelo Espírito Santo que não era para você. Quando eu estou falando de relacionamento, irmãos, estou falando de amizade ou talvez até de namoro, não de casamento. Casou, está aliançado, vai até o fim, orando para Deus fazer a obra. Mas nós não vivemos por oportunidades, nós vivemos por princípios. Filtra as oportunidades à luz da palavra. Sempre que estamos em uma grande obra, as distrações em forma de oportunidade começam a aparecer. Nesse momento, nós permanecemos com a palavra e não mudamos no meio do caminho. Primeira coisa que tira o nosso foco, a distração. A segunda foco, o nosso desgaste. Irmãos, o desgaste vai vir. Ao longo do ano, você vai passar por desgaste físico, emocional e talvez até espiritual. O inimigo vai tentar 1, 2, 3, 4, 5 e N vezes, porque ele é perseverante. Nos versículos 4 e 5, Neemias fala, eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Tobias e Sambalate estavam insistindo, Neemias, eu quero falar com você, Neemias, me ouve, Neemias, me dá atenção. Neemias sabia que tudo o que ele queria era para a obra de Neemias. Irmãos, as situações vão vir na sua vida, para tentar paralisar a sua vida. No seu contexto de trabalho, pode ser que isso aconteça. Pode ser que quando você está desenvolvendo um trabalho muito bem feito, as pessoas vão tentar te distrair. E só Deus conhece as intenções do teu coração. Se você definiu as suas metas, vai até o fim. Todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta, então na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. A partir daqui começou a baixaria, né? A partir daqui começaram as ofensas. Então eles tentaram distrair. Não conseguiu distrair, agora eu vou tentar desgastar. O inimigo tentou distrair, o inimigo colocou proposta. Não, que igreja, vamos assistir televisão, vamos filme, vamos para isso, vamos para aquilo. Vamos para festa. Nunca aparece tanta festa para a gente ir como quando a gente está focado em alguma coisa. É festa. Eu gosto de festa, irmãos. Mas se alguém não me convidar, para mim está ótimo, eu também dou graças a Deus. Porque eu sei que eu estou numa grande obra. E eu não lamento ficar num sábado à noite sozinho na minha casa, porque se eu ficar num sábado à noite na minha casa sozinho, eu vou estar trabalhando em uma dessas obras. Eu não lamento quando as pessoas não me chamam, não me consideram e não me contam. Não contam comigo para alguma coisa, eu agradeço a Deus. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E se eu tiver que estar lá, vai ser uma bênção. E se eu não tiver que estar lá, eu tenho o que fazer, porque eu estou em uma grande obra. Provavelmente eu vou estar com a Bíblia na mão, com o livro na mão, eu vou estar orando. Porque eu preciso dessa grande obra na minha vida. Não é pela perfeição, porque eu sou bom ou isso ou aquilo, é porque eu preciso da obra do Espírito Santo na minha vida.
Se eu quero viver a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso cooperar com o Senhor na obra e no projeto que Ele tem para a minha vida. Você nunca vai estar sem ter o que fazer, irmãos. Porque a minha mãe falava, você não tem o que fazer? Não, vai ler uma Bíblia. Então lembra disso, quando você achar que você não tem o que fazer, irmãos, você tem o que fazer. Você está em uma grande obra. O Espírito Santo quer falar ao seu coração. Tentou a distração, não deu. Tentou o desgaste, não deu. Agora vai começar a intimidar. Vai começar levantes, vai começar ameaça, vai começar a tentar tocar na saúde, vai começar a tentar tocar na família, vai começar a tentar tocar nos filhos, vai começar a tentar ameaçar, vai começar a tentar criticar, vai começar a tentar isso, vai começar a tentar aquilo contra a sua vida. Começa o período da intimidação. Versículo 9, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Alguém aqui vai ser enfraquecido esse ano, irmãos? Todos nós vamos concluir a nossa obra, nós não seremos enfraquecidos. O inimigo vai falar, eu vou tentar, e eu vou destruir esse casamento. A palavra do Senhor aqui, nós perseveramos em oração, nós perseveramos com o coração, eles pensavam que nós não seríamos enfraquecidos. Neemias fala, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Nós temos que orar sobre isso, Senhor, fortalece as minhas mãos, porque esse ano eu não abro mão de concluir a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Foi a distração, foi o desgaste, foi a intimidação, aí vem os falsos conselhos. Aí vem aquelas pessoas que parecem amigos, que parecem que tem algum conteúdo espiritual, que parece uma resposta de Deus. Versículo 10 e 13. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Irmãos, tem algum Metabel aqui? Nem Semaías, né? Não, então eu posso falar. Que estava trancado portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, Neemias, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não vou. Percebi que Deus não tinha o enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, ou seja, fugindo. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Irmãos, existem conselhos que são contratados do inimigo para te fazer pecar. Existem conselhos que são contratados pelo inimigo para te fazer parar. E não é só conselho, porque quando a gente fala conselho, a gente fala de outras pessoas. Existem pensamentos que são contratados pelo inimigo para te fazer parar. O primeiro pensamento contratado pelo inimigo para fazer a gente parar, você não pode. Isso não é para você. Isso é só para fulano, só para ciclano. Pensamentos que são soprados pelo inimigo na nossa mente, para nos fazer pecar, indo contra a obediência e contra a mentalidade de Cristo. Todas as vezes que o Senhor libera uma promessa sobre as nossas vidas, e o primeiro pensamento que vem, eu não posso, não é para mim, não dá para mim, é um pensamento contratado pelo inimigo para te parar. Repreende no nome de Jesus e toma posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Lembra que ninguém começou tão pouco como Raabe. Lembra que ninguém começou com tão pouco como Pedro. Se você sabe ler e escrever, você já está melhor que o apóstolo Pedro. Então, o projeto de Deus na sua vida vai se concluir. Geralmente, nesses casos, os conselhos ou pensamentos têm alguma lógica, têm aparência de sabedoria e vêm disfarçado de humildade, mas são verdadeiras rebeliões à vontade de Deus e ao seu propósito. Se alguém falar para você, você está indo muito para a igreja, você está muito crente, você precisa descansar um pouquinho, você precisa cuidar mais da sua saúde. Discerne espiritualmente de onde vem esse conselho, de onde vem esse pensamento. Porque palavra de Deus, irmãos, nunca é demais. Graça de Deus e unção, nunca vi um crente morrer de unção. Nunca é demais. Nunca é demais. 99% das palavras de conhecimento, das revelações, de alguma estratégia que eu tive que implementar no meu trabalho, eu tive aqui na igreja, no tempo de louvor, no tempo da palavra, o Espírito Santo falando ao meu coração. Eu já falei que eu nunca recebi uma revelação, irmãos, no pagode e no baile. Todas as vezes que Deus deu uma direção para a minha vida, foi na sua casa, foi na sua presença, ainda que no meu quarto trancado, mas foi na sua presença. Presença de Deus nunca é demais. E a presença de Deus te leva a discernir esses conselhos. Você está se esforçando demais, você está fazendo muito, você tem muito mais para fazer, irmãos, a nossa vida está só começando. Você está prestes a ver o melhor tempo de Deus para a sua vida.
Esses pensamentos e conselhos são discernidos espiritualmente por aqueles que andam na presença. Então nós falamos aqui, irmãos, sobre o poder da unidade e o poder do foco. E agora, para concluir, que já são 12:00, eu quero falar rapidamente sobre o poder da reserva. Eu não vou conseguir falar, irmão, sobre o poder da reserva, porque eu vou respeitar o horário. E tem mais 2 ou 3 páginas aqui. Mas um hábito que nós, como cristãos, a gente precisa desenvolver ao longo desse ano muito mais. O hábito da reserva. Irmãos, a Bíblia inteira fala sobre ter reservas. Reservas financeiras, reservas espirituais, reservas emocionais. Quando Deus fala para aquelas virgens, para as 10 virgens, as que tinham azeite nas suas botijas, né? E o Senhor fala aquela parábola das 10 virgens, reserva espiritual. Esse ano nós precisamos andar com as nossas vasilhas cheias de azeite. Esse ano a gente precisa andar com os nossos tanques cheios de combustível. Esse ano a gente precisa ter reserva espiritual. Esse ano a gente precisa desenvolver, para quem ainda não tem, o hábito de ter reserva financeira. Porque Deus vai fazer na sua vida. E uma coisa que eu aprendi em Provérbios, irmãos, no período que eu estava passando por muito problema. Se você decidir no seu coração mudar de vida, só o fato de você decidir, Deus já começa a abrir portas no seu caminho. E eu quero te convidar nesta manhã, a debaixo desses princípios, entender sobre a sua vida e tomar estas decisões. Decida neste ano, pela unidade, decida pelo foco e decida em ter uma vida de reservas. O conceito de reserva, irmãos, ele é muito simples. Reserva é quando você tem as saídas menores do que as entradas, ou as entradas maiores do que a saída. Na nossa vida, irmãos, o nosso reservatório de unção, ele tem que ser mais abastecido do que a gente perde unção. A gente perde unção, vaza unção da nossa vida, nos desentendimentos, nos entristecimentos, nos problemas do dia a dia a gente perde. Mas o nosso reservatório tem que entrar muito mais. Em oração, em palavra, em presença de Deus. Financeiramente, a mesma coisa. A gente precisa aumentar os canais de entrada e fechar as torneiras de saída. Esse ano, nós vamos ter a oportunidade de falar, não vou conseguir falar aqui, mas em uma outra oportunidade a gente vai falar muito mais, todos os versículos que a Bíblia nos fala para ter reservas espirituais. Paulo fala para Efésios, Jesus fala na parábola das 10 virgens, Provérbios, Salomão fala no livro de Provérbios, em vários momentos, reserva. Amém? Você está disposto a viver o melhor ano de Deus para a sua vida? Você viu que só depende de você? Porque Deus já enviou o seu melhor, que foi Jesus na cruz. Eu quero te convidar, irmãos, a se colocar de pé. Uma rápida oração, quero convidar os irmãos do louvor, somente para a gente encerrar o culto mesmo. Mas que o Espírito Santo venha falar ao seu coração de tudo isso, irmãos, que nós falamos aqui, que vai ser disponibilizado via PDF. Se em algum momento da sua vida houve alguma quebra de algum desses princípios, se existe alguma coisa que a gente precisa retomar, se existe algum projeto que foi paralisado por alguma coisa desse contexto, se existe alguma área que nós precisamos refazer alianças, se existe alguma pessoa que nós precisamos procurar, da nossa família, da nossa casa, se existe alguma aliança que nós temos hoje, que nós temos que influenciar pelo Espírito Santo, e se nós estamos ouvindo os conselhos que estão nos tentando fazer parar. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Nesta manhã, enquanto nós louvamos no começo do culto, eu sei que o Pai já falou com você. E a impressão que eu tinha no meu coração, enquanto o pastor Danilo orava, era justamente essa. Os conselhos do inimigo estavam sendo quebrados na nossa vida. As prisões, tudo aquilo que nos prendia, as palavras que foram lançadas, as maldições, tudo aquilo estava sendo quebrado na nossa vida. Porque esse ano, debaixo da potente mão do Senhor, nós vamos fluir como filhos que têm direito e que têm acesso à sua herança. Eu comecei falando que o Senhor, Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Se você puder orar nesse momento e apresentar ao Senhor todas estas áreas e todas essas situações, debaixo desta palavra que foi liberada sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu creio que assim vai se manifestar no nosso meio. Senhor, eu quero declarar que os meus irmãos
E toda esta igreja vai fluir no nível de unidade, vai fluir no nível de cooperação, vai fluir no nível de comunhão. Senhor, eu quero liberar sobre cada célula, eu quero liberar sobre cada área, eu quero liberar sobre cada ministério um espírito de cooperação, um espírito de ajuda. Ninguém vai deixar ninguém parado, ninguém vai deixar ninguém para trás, ninguém vai ver o irmão ferido e não vai deixar de estender as mãos e vai deixar de ajudar. Senhor, eu quero liberar sobre os meus irmãos. Se algum irmão está passando por um momento de perseguição, se algum irmão está passando por um momento de intimidação do inimigo, essa intimidação cessa no nome de Jesus. Abre, Espírito Santo, as visões espirituais. Revela, Espírito Santo, para a tua igreja nesta manhã, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que essa gritaria que o inferno está fazendo são as últimas palavras de um inimigo já destruído. É a última tentativa de um inimigo já destruído. Ele já foi vencido e ele não tem mais nenhum poder sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus. Ele já foi vencido na cruz e ele não tem poder sobre a sua carreira, sobre a sua vida financeira, sobre os seus projetos e sobre os planos que o Senhor colocou no teu coração. Ele já foi vencido na cruz e ele não tem mais nenhuma influência e nem autoridade para exercer sobre a sua vida. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos capacita de forma sobrenatural a viver como um daqueles improváveis, a viver como um daqueles improváveis que um dia o Senhor chamou para uma grande obra. E eu quero declarar aqui, Senhor, que no nosso meio não tem nenhum que o Senhor não tenha uma grande obra e um grande projeto. Não tem nenhum que o Senhor não tenha chamado para algo grande, para algo específico e para algo extraordinário. Traz ao coração, Pai, dos meus irmãos nesta manhã a revelação da tua vontade, de tudo aquilo que vai ser retomado, de todas as áreas, aonde, como Neemias falou, fortalece as minhas mãos, fortalece as minhas mãos. Eu orei e pedi ao Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu estou em uma grande obra e não posso parar. Fortalece as minhas mãos. Todo desânimo que foi gerado, todo desgaste que foi gerado, e você perdeu a expectativa e uma perspectiva de um plano de carreira no seu trabalho, de dar novos passos, porque você foi desgastado, porque você se sentiu desgastado. O Senhor renova as tuas forças espirituais, o Senhor renova as tuas forças emocionais, e o Senhor renova as tuas forças físicas, nesta manhã, no nome de Jesus. Todo o desgaste que você recebeu, o Senhor faz algo novo nesta manhã, no nome de Jesus. O novo de Deus está surgindo sobre a sua vida. Ele está fazendo nova todas as coisas. Recebe da parte do Pai um refrigério, recebe da parte do Pai um renovo, recebe da parte do Pai uma capacitação para dar novos passos, para continuar e para ir além. Nesta manhã, o Senhor está falando de vidas profissionais. O Senhor quer te levar a dar novos passos. Todo o desgaste que você sofreu foi uma tentativa do inimigo de tirar o seu foco daquilo que Deus já tinha prometido que te daria. Foi uma tentativa frustrada do inimigo de te paralisar naquilo que Deus já tinha prometido que te daria. Enquanto nós adoramos, o Espírito Santo renova as tuas forças. Enquanto nós adoramos, todo o desgaste cai por terra, toda intimidação cai por terra. Enquanto nós adoramos, todo o cansaço cai por terra. Enquanto nós adoramos, toda a desistência cai por terra, e as cadeias caem por terra, e a culpa cai por terra, e o passado cai por terra, no nome de Jesus.